Timor-Leste é ocupado porque, a par daquilo que aconteceu em 59, havia o receio dos Estados Unidos de criar aqui um país comunista, que seria Timor-Leste, e isso era inadmissível para os interesses de estabilidade, de segurança, de alianças económicas e políticas que os Estados Unidos tinham e têm com todos estes países, desde logo a Indonésia. A Indonésia, neste momento, é o quarto país mais populoso do mundo. A Índia, China, Estados Unidos, depois a Indonésia. É um país islâmico, embora não sejam árabes. É o país com o maior número de islâmicos a nível mundial. E é um forte aliado nessa altura. Então, foram os Estados Unidos que deram permissão para que os Estados Unidos, para que a Indonésia invadisse Timor-Leste. E foram os próprios Estados Unidos, do tempo do Bill Clinton, que também pressionaram para que Timor-Leste se tornasse independente. Timor-Leste também se tornou independente devido às suas características, à sua idiosincrasia. O que é que isso significa? Timor-Leste é profundamente católico, cristão, católico, apostólico romano, como a maior parte dos portugueses, e a própria Igreja Católica era um baluarte de defesa e de resistência. Inclusivamente, padres e freiras davam informações à resistência, às Falentilas, às Forças Armadas de Libertação de Timor-Leste. A própria geomorfologia permitia isso, é um território extremamente montanhoso. O Monte Ramelau tem mais de 3.000 metros de altitude e bastantes declives onde eles se escondiam. O general Guzmão, na altura, foi considerado um herói nacional, porque também resistiu, quase o Nelson Mandela de Timor-Leste. Claro que Timor-Leste também se tornou independente devido ao desanuviamento internacional, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e o fim da ameaça do comunismo. Atualmente as ameaças são de vária ordem. Movimentos terroristas devidamente organizados que estão na Ásia Central de inspiração islâmica e sobretudo aqui na zona do Sahel, que engloba várias ex-colónias francesas, Mauritânia, Mali, o Níger, o Chad, parte da Argélia, e o Burkina Faso, a República Centro-Africana. Todos estes países são dominados por grupos radicais. Isto percebe-se que a África tem uma exclusão demográfica enormíssima, não tem uma economia que acompanhe essa exclusão demográfica, há uma frustração social juvenil muito grande e esses jovens facilmente são manipulados pelo radicalismo islâmico. Desde logo aqui na Somália, a Somália foi uma ditadura até 91, o seu presidente Siad Barre morreu em 91 e a Somália caiu nas mãos do radicalismo islâmico através do El-Shabaab. El-Shabaab, traduzido para português, significa a juventude. Esse movimento, inclusivamente, está a descer pelo Quênia, pela Tanzânia e já chegou a Moçambique. O Cabo Delgado, eles atacam, decapitam pessoas e facilmente eles circulam por aqui, porque aqui há uma língua comum, que é o Swahili. O Swahili foi roubado pelos árabes e mistura elementos africanos e é uma língua mutuamente compreensível por todos estes povos, desde o norte de Moçambique até aqui, até o Corno da África. A NATO, inclusivamente, tem aqui presença militar, não é muito falado, mas existe aqui uma ilhota que é Diego Garcia. Diego Garcia é o território britânico do Oceano Índico, onde a NATO tem uma grande base aeronaval, mais ou menos secreta, não é totalmente secreta, então nós não sabíamos, alguns, e que atuam inclusivamente com contingentes portugueses, na proteção da livre navegabilidade desta zona, que é importante. Porque se esta zona ficar bloqueada, qual é a consequência para nós consumidores? Os bens essenciais irão triplicar ou quadriplicar, porque têm que dar aqui a volta pelo Cabo da Boa Esperança e chegar, demora muito mais vezes. O canal do Suez foi feito precisamente para facilitar esse comércio. A China percebe que os canais são importantes, inclusivamente está aqui a influenciar a Tailândia a fazer aqui um canal. Esta região chama-se Patani e querem fazer aqui um canal para quê? Para saírem mais rapidamente para o Índico, mas sobretudo percebem que estes países, como vos disse, são antagónicos, são aliados dos Estados Unidos. E se os Estados Unidos os pressionarem, poderão fazer um bloqueio comercial e naval e eles não passarem. Então eles inteligentemente querem criar aqui um canal, como os americanos fizeram no Panamá, e por outro lado estão a criar alternativas de vias de transporte e comunicações, vias ferroviárias pelo norte da China,
descem pelo Paquistão, chegam aqui a um porto que eles também estão a fazer, que é um dos maiores portos do mundo, em Karachi, e entram depois aqui no Golfo Pérsico ou Golfo Arábico. Alguns analistas também consideram que a China poderá ser um modelo que poderá implodir como a ex-União Soviética, porque a China são 55 etnias, a mais reconhecida são os Hans, mas eles são acusados também de genocídio em relação a vários povos. Esta zona eles ocuparam logo, que é o Tibete, falam tibetano, são budistas. O seu líder espiritual e político, o Dalai Lama, está exilado desde 1950, desde essa altura, no norte da Índia. E depois esta zona aqui é uma zona islâmica, onde tem uma minoria que são os uigures. Os uigures lutam pela independência e muitos deles estão em campos de concentração e de trabalhos forçados. Muitos dos produtos que nos chegam, muitas vezes, são feitos por prisioneiros políticos. A China continua a ser uma ditadura feroz, apesar da sua abertura em 89, com a perspectiva um país, dois sistemas, o sistema político comunista, teoricamente, e o sistema económico capitalista. Criou um conjunto de regiões especiais para o livre investimento, foi bem sucedido, sem dúvida nenhuma, não calculou o impacto ambiental, é o maior poluidor a nível mundial e utiliza inclusivamente o carvão. A China tem pena capital para dissidentes políticos, para quem tem liberdade de expressão. Não há liberdades sindicais, religiosas, culturais ou outras. Daí se perceber, quando Hong Kong em 97 integrou a China, que muitos jovens, sobretudo universitários, se opuseram ao poder chinês. Porquê? Ficou acordado, quando da passagem do território britânico para a China, teriam um estatuto especial durante 50 anos. E durante esses 50 anos haveria eleições livres e o Código Penal chinês não seria aplicado. E porquê é que os estudantes não querem que o Código Penal chinês seja aplicado? Porque ele é aplicado sobretudo para delitos políticos e divergência política e são condenados literalmente à pena capital. A China é o país que mais aplica a pena de morte, seguida depois do Irão e dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos, dos 50 Estados, há 32 que teoricamente aplicam a pena de morte e efetivamente há 25 que aplicam efetivamente, na prática. A China, analistas geopolíticos dizem que ela pode implodir. Porquê? Porque o modelo económico dela é baseado na construção civil. Neste momento há cidades inteiras completamente despovoadas. Os investidores contraíram a dívida à banca e, se elas não forem vendidas, pode haver a chamada bolha imobiliária e a implosão do sistema. A China tem muitas contradições. Eles, por exemplo, durante décadas aplicaram uma família, um filho, porque perceberam-se que a China passou por períodos de fome, então, para ascendendo rapidamente a um nível compatível com o desenvolvimento, tínhamos que ter poucas crianças. Isso também criou grandes contradições. Por exemplo, quando se tinha uma menina, praticaram o infanticídio, e há neste momento milhões de pessoas que não têm identidade, porque quando nascia uma menina, muitas vezes as famílias, fruto do êxodo rural, que viviam no litoral, levavam as meninas para os avós que viviam no campo, e até hoje é difícil de justificar a sua existência, embora as pessoas existam fisicamente. Mas é um país que tem todas as capacidades, apesar dessas contradições, para se tornar uma superpotência pela sua dimensão geográfica, pela sua dimensão demográfica, apesar de ter sido suplantada pela Índia, mas também é positivo. Já tem alguns pequenos laivos de desenvolvimento, já existe alguma segurança social ainda mínima, já existem reformas, mas uma coisa ainda muito incipiente. A China também pode se carrilar, como na tentativa de 1989, a Praça Tiananmen, sobretudo se as Forças Armadas divergirem entre si, que foi brutalmente reprimida essa tentativa de democratização, por influência também da implosão da União Soviética e seus aliados. Mas a China sabe esperar, é um país que soube, através do seu isolamento, esperar o impacto. Ela não se posiciona muito internacionalmente em relação à questão da Ucrânia. Ela não mostra qual é o seu verdadeiro posicionamento, se é pró-russo, se é pró-americana. Se bem que os americanos, nesta altura, a perspectiva que têm, uma perspectiva geoeconómica,
o que lhes interessa é a todo custo a pacificação na Ucrânia, nem que seja que a Ucrânia se capitulasse. É um princípio que os ucranianos, que o Zelensky diz e bem, se a Ucrânia deixar de lutar é o fim da Ucrânia, se os russos deixarem de lutar é a existência da paz. A Ucrânia tem todo o direito à sua autodefesa. Obviamente que houve erros em todo aquele processo em relação às minorias russófonas, mas é um país legítimo, reconhecido internacionalmente, como todos os países que existem. Estamos sistematicamente em reconfigurações políticas. A África, o último país que surgiu, e está mal cartografado, está atualizado, foi o Sudão do Sul em 2011, depois teve um princípio adotado quando da descolonização da África, que foi adotado pela OUA, que era a Organização da Unidade Africana, atualmente é a União Africana, sediada em Addis Abeba, na Etiópia, que não se mexeria nas fronteiras herdadas do colonialismo, porque essas fronteiras foram herdadas da Conferência de Berlim de 84-85, em que não havia o reconhecimento das etnias, e se começarmos a definir as fronteiras, pode-se criar um conflito de proporções inimagináveis em toda a África. Mexer agora aqui nas fronteiras, mas efetivamente foram mexidas. O continente mais estável em termos de nacionalismos separatistas é o continente americano, se bem que existe ainda território de ultramarinos franceses, a Guiana Francesa, o Tom, Guadalupe e Martinica, e há ali outras pequenas ilhas britânicas, Anguila, as Ilhas Caimão, Turcas e Caicos, por aí fora. Dentro do continente asiático existem vários movimentos a favor da independência, desde logo aqui na China, que poderá pôr em causa a sua unicidade, a sua estabilidade, a sua segurança. Sabemos que vivemos num mundo bipolar, portanto passámos num mundo, para resumir, um mundo bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética, passámos com a queda do Muro de Berlim para um mundo unipolar para os Estados Unidos e atualmente temos um mundo multipolar com vários polos. A União Europeia pode ser considerada um polo, porque ela pode gradualmente. Estas crises por vezes também criam alguma criatividade e obrigaram finalmente a União Europeia a acordar e a investir fortemente na sua defesa e segurança. Ela é fundamental, sem dúvida nenhuma, e pode agir à escala internacional como um grande bloco. Os Estados Unidos continuam a ser um país importante na cena internacional, com toda a influência que tem política, militar e económica. Os Estados Unidos querem, sobretudo, aceder às riquezas da Ucrânia, as chamadas terras raras, nem que seja ou não um país independente, o mesmo em relação à Groenlândia, quer segurança para passar livremente aqui no canal do Panamá, ou seja, tem uma perspectiva meramente economicista, mas a cena internacional e a cena geopolítica não se pauta, nem nunca se pautou, por princípios humanitários ou de respeito pelos direitos humanos. Faz parte de uma narrativa de propaganda, é bluff. Ao longo da história sempre se interessaram por os seus próprios interesses. Quem tem poder projeta esse poder, exerce esse poder e cria uma teia de dependência e interdependência, como a China está a fazer a nível mundial, inclusivamente em Portugal. Lembra-se que a EDP é maioritariamente chinesa, que é uma coisa que não se percebe como é que um país soberano em termos energéticos deixa fugir essa prerrogativa para a China. O BCP, o Banco Comercial Português, que também é maioritariamente chinês, eles estão a investir fortemente em países que tinham algumas dificuldades económicas. A Grécia, quando o resgate, teve muitas dificuldades em fazer a manutenção dos seus portos e a China investiu fortemente, mas em contrapartida cria ali uma relação de dependência financeira. Nós investimos, mas ficam-nos a pagar. E ficam a pagar com altíssimos juros. Faz isso em relação ao continente africano. A China também é acusada de doping, ou seja, produz muitos produtos que falsifica, que não correspondem à verdade. É por isso que nós também temos aquela ideia, veio da China. A China é um país comum, é uma civilização milenar, encerra muitas contradições, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o litoral é muito desenvolvido, o interior é muito rural. Eles têm uma cidade que desempenha o mesmo papel que Nova Iorque desempenha nos Estados Unidos, que é Xangai. Xangai é uma cidade cosmopolita, moderna, investem bastante nas vias de comunicação, ferroviárias, rodoviárias, aeroportuárias,
criar agora a inteligência artificial. Nós estamos numa situação de grande transformação geopolítica, que se calhar não temos plena noção disso, que nos faz voltar à época da Revolução Industrial, quando passámos de uma economia de manufatura artesanal para uma economia de maquinofatura, em que isso também trouxe algum azedume, alguma desconfiança. Havia pessoas que partiam as máquinas porque acreditavam obviamente que as máquinas serviam postos de trabalho. É isso que os economistas chamam de desemprego estrutural, porque ele depois vai criar outros postos de trabalho ligados, por exemplo, à engenharia mecânica, ou à eletrónica ou outra. Atualmente estamos em transformação de inteligência artificial que pode ser aplicada em várias áreas, nomeadamente na administração pública. Provavelmente há postos de trabalho da administração pública que vão ser feitos quer na ótica do utilizador por nós enquanto cidadãos ou por robotização. Não é nada de inédito, pouco isso está a acontecer. A maior fábrica alemã, a Alemanha é o motor económico da Europa, agora com alguns solavancos, mas continua a ser, fora de Volkswagen em Palmela, grande parte é feita por robôs. Claro que existem ali alguns operários especializados, mas vamos chegar à altura em que grande parte da produção manual ela vai ser feita por robotização, por automatização, e estamos a assistir a um processo de grande transformação. A inteligência artificial tem vantagens e desvantagens, ela pode ser utilizada para manipulação, nomeadamente política. É possível utilizar a nossa voz e a nossa figura como se fosse algo de real para criar narrativas e regimentar as pessoas para determinados projetos políticos. Há também uma grande transformação em termos biotecnológicos. A biotecnologia encerra também vantagens e desvantagens. Hoje em dia é muito fácil fazer componentes químicos e eles podem cair em mãos de movimentos radicais, nomeadamente por radicalismo islâmico. Muitos dos Estados também estão a sofrer com movimentos ligados ao narcotráfico, nomeadamente a Europa. A Colômbia, o Equador, o Peru, a Venezuela, o próprio Brasil tem sido alvo, e o México, de movimentos de criminalidade organizada ligada ao narcotráfico, que estão a corroer as estruturas do Estado, nomeadamente no Brasil, o primeiro comando da capital, sediado em São Paulo, e o comando vermelho no Rio de Janeiro, têm facilitado a entrada de cocaína na Europa através aqui da corrupção da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, o primeiro país a tornar-se independente de Portugal em 1974, mas as estruturas são muito frágeis, facilmente as pessoas são compradas. O salário mínimo na Guiné-Bissau são por cerca de 60, 70 euros, traduzido para euros, e facilmente corrompem as pessoas, e esse narcotráfico chega à Europa. Há novas ameaças, as alterações climáticas, movimentos terroristas, movimentos de narcotráfico organizados, tráfico de armas, tráfico de seres humanos. A escravatura nunca acabou, a escravatura moderna. As pessoas que são utilizadas por estas redes de máfia para trabalharem como mão de obra escrava sem nenhuma proteção nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. A pirataria está novamente a ressurgir em força, por exemplo aqui no mar meridional da China, aqui no Corno da África, no Golfo da Guiné. Cada vez há mais pirataria organizada que assalta os navios, e tudo isto constitui grandes ameaças à estabilidade e segurança mundial. Nós vivemos atualmente um movimento de transformação, de transição e de alguma geopolítica do caos. Não sei, espero que não seja sido muito fastidioso. Quis dar aqui uma visão retrospectiva, panorâmica. Não sei se querem fazer alguma questão, se correspondeu às vossas expectativas. Está aberta a assistência. Qualquer questão